Tudo se dá um jeito, galera. Menos pro momento da nossa morte. Que eu vejo de uma forma assim bem interessante. Vamos chegar aí, a gente vai falar muito sobre o mundo árabe agora, ouvindo de um historiador árabe, né? Ouvindo de um historiador árabe. A Larissa, que é o Mansur. Ei, galera, que liberdade de expressão. Vou mandar o convite para a Larissa aqui. Aceitar o convite da Larissa, Jéssica presente. Agora o da Jéssica também. Aceitei de ambos. Vamos entrando. Opa, tudo bem, Lucas? Ei, Mansur. Marhaba. Tudo bem? Meu áudio tá bom? Seu áudio tá bom demais. Só dá uma afastadinha na câmera aí pra galera ver melhor você. Deixa eu só ajeitar aqui um momento só, tá? Aí, galera. Isso Tá, é que é tática. Né? tá saindo, tá saindo uma música de vocês aí? Não, não. No nosso caso, a gente não tá saindo música, não. Meu Olha o Deus, o que que é isso? rádio presente. Agora, deixa eu, deixa eu baixar aqui a coisa, porque tá... Ah, tá bom. Agora, tá bom? Perfeito, perfeito. Galera, Opa. que drible que a gente deu, hein? A gente faz de tudo para fazer acontecer essas lives, esses bate-papos, que é muito legal. Era para ter sido feito ontem, né? Mas aconteceram uns imprevistos, então a gente passou a live para hoje. O que a gente costuma fazer de início, Mansur? Apenas uma autodescrição, sabe, de como nós somos, o ambiente onde a gente está e o que a gente sente, né, atualmente nesse ambiente. Por quê? Porque a gente torna essas lives acessíveis não só ao pessoal com a limitação, né, com a deficiência auditiva, mas também, né, visual, tá? E essa autodescrição ela é muito importante para a galera que quer ter acesso a esse conteúdo, né, pessoal com deficiência visual, tá? Então eu vou fazer minha autodescrição da minha parceira Jéssica, né? E aí você faz a sua brevemente e aí a gente já começa, né, as perguntas aí. Eu tentei dar uma garimpada bem grande, porque o seu Instagram é sensacional. O seu Instagram tem muito conteúdo, cara. Já faz um bom tempo que você vem fazendo esse trabalho, então é bem legal, tá? Sim. Eu, no caso, hoje, galera, tô com uma camisa cinza, cinza escura, gosto muito de barba, então eu tenho uma barba bem feitinha, longa, grande. Sempre estou de boné também, grande parte das vezes, um boné preto. Sou de pele branca, olhos castanhos e sempre estou no meu escritório aqui na minha casa, onde tem várias estátuas aqui atrás, onde eu gosto muito, né? Cada uma com o seu arquétipo, né, que a gente chama, cada um com a sua mensagem, né? E eu estou muito feliz mesmo, de sentimento, né? Esse ambiente aqui me traz isso e eu estou também muito feliz por estar recebendo aí, né, o Mansur, que foi indicado por umas 3, 4 pessoas aí, que olha, são pessoas sensacionais, né? Dessa cultura, né, árabe, que vai trazer todo esse conhecimento para a gente. A Jéssica, minha parceira, né? Tem um time grande, Jéssica, Ivan e todo mundo, tem mais pessoas que fazem interpretação de Libras. Ela também tem o cabelo preto, bem comprido, camisa preta, onde tem o símbolo, né, universal das línguas de sinais, né? E também ela está sempre no escritório dela, onde tem uma parede verde no fundo, para ficar mais fácil, né, de visualizar os sinais, né? E sempre feliz, como sempre, né? E agora uma Mansur Peixoto aí, né, que tá utilizando o Instagram da esposa, né, e a gente já vai até dar um toque nisso, né, por quê. E faz sua autodescrição rapidinho aí. Então, pessoal, meu nome é Mansur Peixoto, eu tô de camisa bege clara, bem clara, cor de areia, um gorrinho na cabeça, que é uma taquia, né, que a gente chama em árabe, né, que é um gorro de identificação islâmica. Eu tô com barba também, né, gosto de barba aqui, que nem o nosso companheiro aí, né, e tô no meu escritório aqui, tem estante, tem globo terrestre,
tenha planta pra caramba, porque eu gosto muito de planta, amo, né, planta, tem bastante planta aqui no meu escritório. E é basicamente isso, né, gente? Esse é o cenário aqui para vocês. Pô, legal, legal. Vamos lá, vamos começar a fazer as perguntas, né? Porque a gente tem um tempo um pouco mais curto hoje, galera, mas vou fazer as perguntas bem pontuais, vou deixar mais o Mansur falar, porque esse canal ele tem um intuito de fomentar a educação, saúde e educação. E educação nunca é demais, né? E a gente sabe que tem que ser fomentado, porque a gente vê na história do mundo, né? Os efeitos de ter educação, de não ter educação e de distorcer a educação, né? Então é muito importante a gente saber que hoje tem muitas fontes, né, de vários tipos aí. E o Mansur aí, primeiro de tudo, eu quero que você fale um pouquinho, né, sobre essa questão da cultura árabe, que pelo menos eu sinto que ela é muito pouca, né, difundida para nós aqui, ocidentais, né? E desde já, né, quem que foi um dos principais representantes, né, na antiguidade aí da cultura árabe, como por exemplo o Saladino. E aí você pode falar um pouquinho para a galera. Então, pessoal, quando a gente vai falar de cultura árabe no Brasil, a gente precisa entender que a gente está falando de uma das matrizes da formação do nosso povo brasileiro. Isso aí não é um reconhecimento meu, nem do meu projeto, né? Isso é um reconhecimento dos grandes leitores sociais, né, da história nacional, como Darcy Ribeiro, como Gilberto Freire, como Câmara Cascudo, enfim, se a gente for pegar a sociologia dita clássica brasileira do século XX, todos os livros deles, né, os mais célebres, por exemplo, como Casagrande e Senzala, apesar de terem algumas teses problematizadas posteriormente com relação ao tratamento de indivíduos escravizados e a população branca do Brasil, eles são teses, né, todas elas, que reconhecem um fato histórico que está presente na nossa cultura. O Brasil é um país de formação de um pilar árabe, né? Por exemplo, se a gente for analisar a história do Brasil, quando ela se inicia enquanto Brasil colonial, no ano de 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral para cá, a gente vai ver que a carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele, né, envia ao Dom Manuel aquela descrição do Brasil, ela vai estar carregada de arabismos. E o que é arabismos? É toda uma carga de letras e palavras de origem árabe que existem no nossa cultura, no nosso idioma português, o que viria a se tornar o português brasileiro. E por quê? A gente tem que entender que no ano de 711 da era cristã, ou seja, né, aí, bem mais de 1000 anos atrás, a Península Ibérica, que é o país que vai se tornar o Brasil, ela foi conquistada pelo Califado Omíada de Damasco, o maior império no seu tempo, que era uma massa territorial que, em uma certa medida, vai se estender da Septimânia, no sul da França, até Samarcanda, na Ásia Central e além, até as fronteiras da China, em certo momento. Então, esse império global ele vai anexar a Península Ibérica, ele vai conquistar aquele território, e aquele território ele vai ser formado enquanto um território conhecido como Al-Andalus, né? E ali ele permanecerá como Al-Andalus com mudanças territoriais, né, diversas, até o ano de 1492 da era cristã. E com esse território de Al-Andalus, você vai ter a presença de inúmeros indivíduos muçulmanos, muçulmanos árabes, muçulmanos magrebinos, muçulmanos subsaarianos, muçulmanos eslavos, muçulmanos de origem germânica, visigótica. Você vai ter toda uma presença de indivíduos islamizados e muçulmanos ali dentro do território peninsular do que se formaria como Portugal. Portugal nasce como um condado expansionista que vai se expandir sobre o território muçulmano. E ele vai incorporar não só populações islâmicas, nossos ancestrais também são muçulmanos aqui no Brasil, como a própria cultura islâmica e a cultura do que é conhecido como árabe. Não como uma identidade étnica, mas como uma identidade cultural. Então, o português, em essência, ele é um indivíduo com fortes cargas da cultura árabe. Se você for analisar, por exemplo, a construção
na nossa arquitetura nacional, se você for analisar o nosso modo de falar, se você for analisar as palavras que a gente usa no dia a dia, a nossa gastronomia, principalmente, ela tem uma base andaluza árabe muito forte. E aí você vai identificar quais são essas bases, né? Por exemplo, o cuscuz é uma comida de origem árabe, né? Os doces que a gente usa, por exemplo, o alfenim, isso são doces e culinárias mais do Nordeste, porque justamente foi a região que inicialmente começou a ser colonizada no Brasil e receber essa carga. Então, você tem a formação de um país em uma tricultura. Então, é por isso que na alegoria da proclamação de Dom João VI, no século XIX, no Brasil enquanto imperador, enquanto rei, aliás, você vai ver que Dom João VI tem na sua coroa sendo carregada por 3 indivíduos: um português, um nativo indígena e um árabe. Então, assim, é incrível, né, toda essa história que pouca gente conhece, mas que fez parte, indubitavelmente, da nossa cultura brasileira. Não, isso é sensacional, porque aí já vai abrindo os olhos nossos para uma história que não é contada para a gente, né? Primeiro que a questão negra já não é contada em escolas, né, com Sim. profundidade do racismo, e tem os seus porquês, indígena também, né? Mas, né, até a questão árabe, né? E você falou, né, como que a gente fala sobre saúde aqui, nutrição, educação, essas comidas também, você falou que é muito de costume, né, árabe, que vem dessas fontes, né? A questão dos chás, a questão dos cafés, porque muita gente associa, né, a questão dos chás, dos cafés, do Oriente, né? Do Oriente por parte de China, por parte de Japão, né? Porque também foi muito divulgado, né? Através do marketing, da mídia, Uhum. de tempos para cá, né? Que isso vem, né? Por parte principalmente desses países, né? Que faz coalizão com os Estados Unidos, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão das Bem, frutas, dos legumes, que a galera não sabe praticamente nada. é, mais uma das influências, se a gente for ficar aqui falando de todas as influências da cultura árabe sobre o nosso idioma, a Uhum. gente vai ter ali, né, uma grande confluência de bases, né? E uma dessas bases, como eu falei anteriormente, é a gastronômica. Tocando no ponto do chá, o chá ele é realmente uma invenção, digamos assim, né? Se é que a gente pode chamar uma coisa dessa natureza de invenção, ele é uma influência chinesa na cultura não só europeia como mundial, isso é um fato. Porém, o café, que é tão fundamental na história do nosso país, por a gente ter períodos, né, da nossa história denominadas, né, aí em homenagem ao café, o café ele é um produto árabe, ele é um produto que ele vai ser exportado para o mundo da Etiópia, né, do norte da Etiópia, ali na África, para o Iêmen, né, no sul da Península Arábica, e do Iêmen, ele vai participar de uma cultura religiosa. Para quem quiser assistir, eu tenho um pequeno documentário no meu canal que eu fiz sobre a história do café dentro do mundo islâmico e como ela se difundiu pelo mundo. Então, o café ele vai surgir e ser adaptado dentre os árabes e exportado para o Império Otomano no século XV, aliás, no final, né, do século XV e século XVI, e de lá ele vai fazer seu caminho para a Europa, ele vai fazer o seu caminho para o mundo. Então, junto da difusão do café, a gente vai ter a difusão da cultura cafeeira. Por exemplo, tomar café num quiosque. A palavra quiosque, né, vem do turco kosk, que é como os turcos eles criaram esse ambiente de se tomar café. Né? E a própria palavra café ela é interessante, porque ela passa por todos os idiomas para chegar no português pelas suas origens. Ela é chamada em árabe de kahwa. Os turcos, por não terem na sua língua o uau do árabe, eles chamam de kahve, e do kahve os italianos vão batizar de café e no português finalmente de café. Mas ele é um cultivo de origem árabe, tanto é, né, que a gente sempre procura o café arábica, né, como o café, digamos assim, o grão arábica como o grão de maior qualidade. E esse café ele tem uma história interessante, porque ele foi o grande propulsor das revoluções mundiais que aconteceram não só no Império Otomano, como na própria Europa. A revolução intelectual do iluminismo, da Revolução Francesa e de tantas outras está associada por alguns historiadores ao consumo de café.
Porque a Europa, ela era um continente cuja bebida principal era o quê? Era os alcoólicos, né? Cerveja, vinho. Isso, digamos assim, passou a deixar a Europa por muitos séculos numa situação do que as pessoas chamam de embriaguez intelectual. As pessoas tinham uma rotina de vida associada ao vinho, de dormir mais, de passar a maior parte do tempo, às vezes, embriagada, e ter, digamos, essa rotina focada ao consumo de álcool. Com a introdução do café, você tem a introdução das cafeterias turcas na Europa, a partir de Viena, na Áustria, né, que foi uma das capitais que sofreram cercos no Império Otomano, no século XVII. Você vai ter a introdução de uma nova cultura, que era a cultura que estava se desenvolvendo dentro do mundo islâmico, que era a das cafeterias. Então você vai ter a criação, por exemplo, na Inglaterra, das Penny Universities. E o que são as Penny Universities? São as universidades de centavos. E por que elas eram chamadas assim de universidades de centavos? Porque eram lugares onde você podia ter acesso ao conhecimento dos maiores pensadores da sua época, tipo Isaac Newton, entre outros, né, Robespierre, aquelas pessoas assim que estavam ali moldando a cultura literária da sua, enfim, dos seus arredores, pagando apenas um centavo, que era o preço de um café, né? Então, assim, o café ele vai transformar não só a cultura da Europa como um todo, como ele vai transformar a cultura do mundo. O Brasil vai ter sua economia baseada em três ciclos, basicamente, né? Você vai ter o ciclo do açúcar, o ciclo do café e os outros ciclos agrícolas aí relacionados. E por falar no açúcar, o açúcar também é um cultivo trazido pelos árabes. A própria palavra açúcar, ela vem do árabe açúcar. Mas enquanto o café ele vai atingir o Ocidente, né, e posteriormente o Brasil na modernidade, o açúcar ele é um cultivo trazido pelos árabes para esse território peninsular da Península Ibérica que eu já, né, tinha abordado, ainda na Idade Média. Então, a cultura açucareira e a cultura cafeeira, ela é diretamente derivada dos árabes, né? Aqueles que trouxeram para a Europa esses cultivos tão importantes na história do mundo moderno, né? A própria agricultura, a história da agricultura no mundo moderno, ela nada seria sem esse contato entre árabes e ocidentais. Mas, digamos assim, a nossa transmissão, a nossa percepção histórica, ela passa por um apagamento de todas as influências que não sejam as influências europeias. Então, assim, por exemplo, você estuda na escola Napoleão Bonaparte, mesmo, né, Napoleão Bonaparte não tendo feito suas histórias do seu império aqui no Brasil. Mas por que você estuda? Porque, né, Napoleão Bonaparte, suas conquistas, elas afetaram a história brasileira, mesmo estando transcontinentalmente, o Sim. Brasil em relação à França. Então, se a gente for analisar outras batalhas, foram mais importantes ainda para a formação do território brasileiro, por exemplo, como a Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, né, na qual o rei de Portugal e, portanto, rei do Brasil, Dom Sebastião, ele vai ser derrotado pelo rei do Marrocos, e isso vai criar um vácuo de poder em Portugal que vai ser dominado pela Espanha, dando origem à União Ibérica. Através da União Ibérica é que o Brasil consegue ter suas dimensões continentais, porque o meridiano de Tordesilhas, que dividia o Brasil no meio entre Portugal e Espanha, ele passa a ser anulado. Então, os brasileiros, né, os bandeirantes, os exploradores, eles vão para o lado oeste do Brasil a partir da derrota do rei de Portugal nessa batalha. Então, a formação do nosso território em si foi decidida dentro de um país muçulmano, dentro de um contexto árabe, no próprio Marrocos. E a gente não estuda isso. Então, assim, a gente tem uma visão de história ainda extremamente eurocêntrica, ainda extremamente ocidental, que não faz essa conversação com pontos que foram tão importantes na formação do nosso país, que é o contato com o mundo árabe, tanto de um ponto de vista tecnológico, tanto de um ponto de vista cultural, quanto de um ponto de vista de formação enquanto povo. Porque se a gente for analisar todas as culturas nativas do Brasil, ou que se concebem como nativas do Brasil após a chegada do colonizador português, seja a sulista, a gaúcha, a sudestina, ela vai ter uma carga de influência árabe muito, muito, muito grande. E isso aqui não sou eu dizendo, são os maiores especialistas nessas áreas. Eu sou nordestino, nasci no Recife, né, na capital de Pernambuco, e lá a gente tem uma carga árabe na nossa música, na nossa culinária, na nossa indumentária, na nossa vestimenta. Se você vem para a Paulistânia,
aqui, né, para São Paulo, você vai ter essa carga também, né? Se você for ver as pinturas de Debré, né, que foi um dos grandes, digamos, retratadores do Brasil colônia e Brasil império, você vai ver ali nas pinturas deles um Brasil que muito, muito se assemelha a uma cidade árabe medieval europeia. Tanto nas suas construções decoradas com muxarabes, azulejos, arabescos. As mulheres brasileiras costumavam usar burca. Isso é um fato que poucas pessoas conhecem. Literalmente, era a moda usar burca no Brasil, porque foi uma das influências árabes medievais que acabou ficando na mulher, tanto espanhola quanto portuguesa. Os homens brasileiros usavam o albornoz, que era uma roupa árabe do norte da África, né? Que é aquela capa do tropeiro, que ficou muito famosa aqui em São Paulo. No Nordeste se usava, e se usa até hoje, o gibão, que é digamos assim, o desenvolvimento posterior da aljuba árabe, né, que existia na Península Ibérica. No Rio Grande do Sul você vai ter o uso da bombacha, que também é uma calça de origem arábica. Enfim, você tem aí cultura árabe para dar e vender no Brasil. E mais uma vez, é sempre bom salientar, eu não sou o criador dessas teorias, eu sou o transmissor. Você vai ter todo um trabalho aí de décadas de sociólogos e historiadores no Brasil que vão demonstrar para as pessoas as origens desses pontos. Sensacional, cara. Sensacional que você falou tanto da alimentação quanto dessa questão cultural que eu não fazia ideia e vai ficar já como um start aí para estudar por muito tempo. Então eu quero para a próxima ideia que eu tenho é sobre a questão, né, que a gente sente muito do processo, né, de progresso e retrocesso, né, do mundo árabe, das ligas, da Liga Árabe, dentre todos, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Se isso se faz verdade, né? Se isso não se faz verdade, por quais razões também? Uhum. Então, a gente precisa entender que o processo de construção, né, do nosso imaginário com relação aos arabismos, né, do nosso mundo contemporâneo, ele se faz presente de um ponto de vista que um dos grandes teóricos do final do século XX sobre essa questão, que foi Eduardo Said, coloca, que é o orientalismo. Então, digamos assim, as nossas, digamos, percepções sobre esses temas árabes, elas estão baseadas nessa visão orientalista. E o que é orientalismo? Orientalismo é uma visão de um Ocidente, de um Oriente, aliás, imaginado pelo Ocidente. De um Oriente imaginado de um ponto de vista no qual tudo é fictício, com base na percepção ocidental sobre o Oriente. Então, quando a gente vai falar sobre países árabes, a gente sempre está falando em pressupostos ocidentais, do que é avanço e do que é retrocesso. Nunca seguindo o que realmente essas coisas significam para esses povos. Então, um exemplo que eu gosto de dar muito em todas as falas que eu coloco é o exemplo da burca, né? Que é aquela roupa afegã que cobre o corpo todo da mulher. Se a gente for analisar a proibição da burca na Europa do século XVI, que foi a proibição da alma-lafa pelas mulheres mouriscas, né? Que era uma roupa utilizada pelas mulheres de origem muçulmana na Espanha, eles a proibiram porque a burca era uma roupa que dava liberdade sexual para as mulheres, logo deixava a mulher mais lasciva, porque ela não precisava mostrar sua cara na rua, então ela podia estar indo para qualquer lugar, trair seu marido ou para encontros sexuais, né? De acordo com o imaginário da Inquisição Espanhola, né? Para estar cometendo atos libidinosos. Então a burca, ela foi proibida na Espanha do século XVI, através da proibição da alma-lafa, com base numa liberdade sexual que a mulher de origem árabe tinha na Europa moderna. Se a gente vai para o século XXI, onde a gente está vivendo agora, e a gente vai ver as proibições com relação à burca na Europa moderna, eles já proíbem a burca baseada num outro pressuposto, que é de que a burca representa uma sociedade retrógrada, machista para a mulher e que impede a igualdade de direitos, que passa pela ideia da igualdade de direitos sem se vestir. Então você tem uma perseguição constante à roupa da mulher muçulmana, sem necessariamente se compreender o que aquela roupa significa dentro daquela própria cultura.
porque temos uma visão orientalista e exótica do Oriente e de tudo aquilo que vem do Oriente, baseado nesses tropos ocidentais do que o Ocidente está vivendo agora. Se o pânico moral do Ocidente foi em relação à liberdade sexual lasciva do povo árabe, então eles irão proibir símbolos árabes naquela sociedade baseada nesse pânico moral. Se o pânico moral do momento foi em relação à liberdade feminina, então vai ser proibida com relação a esse pânico moral. E a nossa visão, ela nunca passa por tentar compreender o que são esses países, o que são essas culturas, quais são os desenvolvimentos sociais que estão vivendo ali. Passa simplesmente por uma grande condenação moral de absolutamente tudo, sem compreender absolutamente nada. Entendeu? Então, a nossa visão do que a gente analisa, né, sobre todas essas questões envolvendo o mundo árabe, os países da Liga Árabe, enfim, são só reproduções desse topos orientalista, né, que é, enfim, o topo do governante despótico, o topos da mulher oprimida, o topos da sociedade atrasada, o topos... Isso são só topos. Porque se você for analisar, um árabe saudita hoje ele tem infinitamente mais liberdade econômica do que o brasileiro. Ele pode não ter a liberdade política de ter um regime eletivo, mas ele tem uma monarquia que dá liberdade econômica para ele viver uma vida basicamente sem impostos. Então, assim, em todas as sociedades do mundo, a gente tem vantagens e desvantagens para os seus participantes, né? Nenhum país, nem os tão afamados países nórdicos, eles são paraísos idílicos terrestres. Você tem vantagens e desvantagens em inúmeros aspectos. Porém, através do orientalismo, a nossa visão apenas sobre sociedades orientais, elas são carregadas de toda esse imagética, esse imaginário de culturas avançadas e culturas retrógradas, né, ou menos sofisticadas. Muito legal isso que você falou, cara. Sensacional. Eu vou ficar até repetitivo, cara, porque eu tô gostando tanto desses conteúdos que você está trazendo, que eu vou ficar repetitivo. Agora vamos falar na questão mesmo, às vezes, de números, caso você tenha acesso, e não, nem precisa falar de números em si, mas da questão de distribuição de saúde, educação, sabe? Por parte dos governos, né? De cada país árabe. Eu sei que de cada é muito, né? Mas você pode falar meio que por cima, igual você falou, né? Dos traços culturais, né? Que foi demonizado, mas se os governos eles conseguem entregar, por exemplo, saúde, educação, porque a gente ouve por parte das pessoas que foram por um dia, às vezes, visitar uma capital de Cairo, no Egito, né? E fala sobre a questão do extremo da pobreza, do investimento. Sim. Fala, às vezes, do investimento apenas na parte turística, né? E não só do Egito, sim, né? Como dos outros países também. Eu posso falar do Egito com propriedade, porque eu morei lá, né? Eu estudei o idioma árabe no Egito, no ano de 2014, na cidade de Alexandria. Então, morei no Egito por um ano, mais ou menos, ali, e eu posso ver isso aí. Então, assim, da mesma forma que a Europa é tanto Inglaterra, França e Suíça, quanto é Bulgária, Eslováquia, Bielorrússia, que são países mais empobrecidos, o Oriente Médio também é Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Egito. Né? Apesar do Egito ser um país mais norte-africano do que médio oriental, ele está ali dentro daquela esfera cultural de influência. Então, você tem sim países que priorizam certos investimentos pela sua situação de extrema pobreza, né? O Egito é um deles. Você tem esse problema econômico no país, onde você vai ter uma sociedade extremamente empobrecida e que o país costuma investir mais em turismo. Mas é porque o turismo ele é uma das fontes de receita econômicas fundamentais. Aqui no Brasil, a gente pode falar que nosso país investe muito em agricultura, muita exploração de recursos naturais, porque é uma das bases da nossa sociedade, né? Se a gente não tem, por exemplo, o setor agrícola para manter a exportação no Brasil, o Brasil teria uma defasagem econômica muito grande. E o Egito é dessa mesma forma. Quando a gente vai analisar um país, a gente sempre tem que analisar a conjuntura que estabelece os princípios daquela sociedade, né? A gente não pode simplesmente ficar fazendo ilações morais.
Simplesmente isso. Óbvio que analisar as coisas de um ponto de vista moral, ela é importante, né? Porque a gente não pode ser dessensibilizado para todas essas questões e são importantes sim de serem abordadas, como, por exemplo, a pobreza, a falta de igualdades, as liberdades políticas, mas se a gente ficar só nisso para analisar um país, aí a gente vai ter um problema muito grande, porque a gente vai ficar cego para todas as complexidades de uma sociedade que a gente também tem. Afinal, o Brasil não é só futebol, Rio de Janeiro, favela e samba, né? Aquilo ali é um recorte de uma área costeira minúscula do nosso país, que é um país grande, com todas as suas variedades e complexidades. Da mesma forma é o Egito. Mas você tem aquela coisa, né? Sempre que eu vou para um país oriental, sempre que eu vou para um país do Oriente Médio ou da Ásia, eu tenho que enfatizar esses aspectos polêmicos, porque polêmica vende, né? A gente geralmente costuma apresentar a nós mesmos não pelo que somos, mas pelo contrário do que não somos para construir nossa identidade em oposição à outra. E a retratação dos países árabes e muçulmanos, ela passa por isso. Ela passa por uma identidade que busca colocar as coisas em oposição. Nossas mulheres têm liberdades, a deles não tem. Aqui a gente investe em educação, lá não se investe. Aqui a gente tem isso, lá não tem. Porque isso ajuda no senso de construção de superioridade que a gente tem. Mas, por exemplo, o Egito, com toda a pobreza que tem, é um lugar que eu conseguia sair de madrugada com um iPad na mão e, às vezes, contando o dólar da casa de câmbio, quando eu precisava trocar de dinheiro. Aqui no Brasil eu não consigo fazer isso. Então, assim, é um país que é pobre, mas oferece segurança para os seus cidadãos. Infinitamente mais do que o Brasil, não tem nem comparação. E com a pobreza que tem lá. E aqui, né, você vai sair, sei lá, não é nem sair com o iPad na mão ou contando o dólar da casa de câmbio, você vai sair, sei lá, com nada no seu corpo, você pode sofrer um latrocínio com a facilidade muito grande nas grandes capitais brasileiras. Pô, muito bom. E, no caso, você vê bastante essa questão de disseminação, né, ainda mais negativa por parte dessas mídias, por todas as vias, por exemplo, vídeos, filmes, que a gente vê muito isso por vídeos e filmes também, desde desenhos infantis, né, até filmes atuais, né, em Netflix, tudo de que sempre o vilão é o outro, né, o vilão. Exatamente. Então, o vilão é a Tem um máfia docu... russa, o vilão, Exato. o É, vilão tem, é tem um o. documentário que eu gosto muito de recomendar para as pessoas e que tem na minha página também, que é o Real Bad Arabs, que ele é traduzido em português como Filmes Ruins Árabes Malvados. É um documentário sobre como, nos últimos 60 anos, a indústria cinematográfica, e foi feita uma análise de 300 filmes, como em todos esses filmes o árabe é sempre uma figura ruim. Ele é uma figura ou exótica, sensual, ou ele é, em 90% das vezes, uma figura bárbara e violenta. Então, nosso imaginário ele foi construído para perceber aquele povo, aquela cultura, aquela determinada sociedade como algo extremamente ruim, como algo extremamente interrogatório. E você, às vezes, não passa para perceber como é que essas coisas influenciam a cabeça dos outros, né? Eu passei por uma experiência na minha vida que foi muito impactante, mas que eu gosto sempre de contar às pessoas quando eu estou falando sobre esse tema do orientalismo, que foi quando meu primeiro filho nasceu, né? Quando meu primeiro filho nasceu, o Selim, ele nasceu numa cidade, né, de Cuiabá, no Mato Grosso, numa enfermaria, numa maternidade muito, enfim, muito boa, a melhor maternidade da cidade, né? A maternidade mais famosa da cidade, um lugar particular muito bom. E eu, né, fui fazer o registro de nascido vivo quando meu filho nasceu. E aí eu tava com meus trajes típicos islâmicos, né, todo sujo de sangue, porque eu fui a doula da minha esposa, então eu tava bem sujo. E aí eu tô feliz, né, meu primeiro filho tinha nascido, e aí eu fui lá com, né, os meus documentos fazer o certificado de nascido vivo do meu filho. E aí quando eu cheguei lá para registrar, a mulher que estava lá, a secretária responsável, ela olhou para mim e falou: "Ê, papai, parabéns, hein? Olha, tô vendo aqui, ainda bem que foi um menino, né? Porque se fosse uma menina, você já tava aí com raiva, né? Que o povo de vocês não gosta quando nasce mulher." Essa foi a experiência que eu tive quando eu fui registrar meu primeiro filho. Imagina, por exemplo, se é um negro e ele chega lá para registrar o filho dele, e aí a atendente faz: "Olha aí, ó, mais um bandidinho para favela nasceu." Ou, enfim,
Qualquer coisa desse sentido. Mas eu aposto que se fosse para um indivíduo negro, muito provavelmente aquela mulher não ia fazer isso porque ela estaria cometendo um crime muito conscientizado na nossa comunidade brasileira. Mas naquele momento, ela se sentiu absolutamente confortável para falar isso, porque você tem uma novela da Glória Pérez passando na época, né, reprisando, que era um clone, né? E no clone, até nas cenas de parto, as mulheres ficam desesperadas se a filha vai nascer homem ou mulher, porque naquela cultura a mulher nascer é um absurdo para a família, quando na cultura islâmica é absolutamente o contrário. O Alcorão condena a rejeição da filha mulher. O Alcorão condena você desejar um filho homem ao invés da filha mulher. E tem toda a questão espiritual da filha mulher abrir o paraíso para o pai. Porém, na retratação orientalista daquela cultura, isso é invertido. E as pessoas passam a ver a cultura árabe, a cultura islâmica e todos os seus pormenores através das lentes da Glória Pérez. E não através do que realmente aquilo é. E os preconceitos e as discriminações e os racismos, digamos assim, de um ponto de vista mais amplo, porque o que aquela mulher enxergou em mim foram caracteres étnicos, né? Eles se exprimem em cima de toda uma comunidade de indivíduos que, na sua imensa maioria, nada tem a ver com essas visões preconcebidas. Imagina se você é brasileiro e vai, né, como é que se diz, registrar seu filho nos Estados Unidos e a mulher na maternidade fala, nasceu mais um traficantezinho. Você tá entendendo? Sim. Mas isso é aquela coisa do preconceito permitido. Ele é permitido através de uma retratação orientalista. Nossa, muito legal, né? Igual outros termos, né, que sempre conota coisas, né, que são extremamente disfuncionais e mentiras, né? Como a questão dos haréns, né? A Exatamente. galera usa numa conotação de que como se o cara, né, tivesse É, relação sexual com quantas mulheres ele quisesse, que são controladas por ele, e isso não é é, verdade. A questão exato. dos desenhos, né? Aladim e os 40 ladrões, e por aí vai. Alibaba, exatamente. Alibaba, É, então, é muito isso. porque é basicamente o que o Eduardo Said ele coloca no livro dele, né? Por exemplo, você citou aí a questão dos haréns, né? O que é um harém? O que é a palavra harim, harém? Na tradição dinástica dos impérios muçulmanos, tanto medievais quanto modernos, você tinha uma parte do palácio para as mulheres que atendiam o palácio, as mulheres que eram esposas do sultão, e aí você tem um limite de 4 esposas dentro da cultura islâmica, se o homem ele consegue manter financeiramente e com justiça emocional para essas mulheres, e todas as mulheres que viviam na corte. Então, começou-se a criar na mentalidade dos visitantes europeus e viajantes europeus no Oriente Médio que o harém ele era um local paradisíaco com milhares de mulheres sexualmente disponíveis para um homem só. Então, quando, por exemplo, se dizia o harém de sultão tal tem 1.000 mulheres, significa que ali eram 1.000 parceiras sexuais para uma pessoa. Quando, na verdade, era a família estendida de de um monarca. E todas as mulheres que serviam ali, empregada, camareira, enfim, todas as coisas. Então, criou-se a ideia do harém. Então, quando as pessoas falam aqui harém, as pessoas imaginam não o que realmente era um harém, historicamente falando, mas de um ponto de vista puramente orientalista, o que é que aquela visão, né, vai exprimir nas pessoas sobre o que aquilo seria e não o que aquilo realmente é. É basicamente como imaginar um brasileiro, todo brasileiro, como um sambista, futebolista carioca, que é a visão que geralmente se tem no nosso país lá fora. Então, todos esses preconceitos, e aí eu não estou falando o uso da palavra sem peso preconceito, mas do próprio conceito prévio à experiência que se tem quando vai retratar todos essas realidades sociais históricas. Nossa, isso é muito verdade. E a gente podia ficar aqui por horas, né, falando também da própria questão muito bonita da cutelaria, né, muçulmana, Uhum. sabe? Foi muito, tipo, difundida, começou muito bem, só que aí depois agora está muito demonizada, né, também, graças a isso, né?
A cutelaria sempre foi muito forte lá, né? Essa questão das adagas. Aham, sim. Sim, eu tenho inclusive um artigo muito bom sobre como a cutelaria árabe medieval ela vai influenciar a própria cutelaria brasileira, né, na criação das adagas brasileiras Sorocabana, enfim, várias delas. Se vocês quiserem ver, também tem depois no meu site lá, tem bastante coisa sobre isso. Não, perfeito, perfeito. Infelizmente passou-se 40 minutos aí, muito rápido, mas eu acho que pelo menos eu faço questão de investir financeiramente, que você faça mais muitas lives comigo, Mansur, por Vamos fazer. favor, eu peço que você aceite isso, sabe? Porque hoje a Quando gente deu você uma quiser. pincelada, sabe, por cima de tudo que há de cultural, principalmente coisas que a gente tem que tirar da nossa cabeça, porque uma das coisas que os líderes religiosos de todas as vertentes, que era outra coisa que a gente nem entrou aqui, de todas as vertentes Sim, religiosas tentaram fazer no mundo, sabe, é sim, buscar universalizar a graça e o amor. As sim, doutrinas foram exatamente. criadas igual o Mansur falou, tipo, para ser uma regra. O ser humano ele precisa de regra, ele precisa de freios. A gente esquece que a gente é um animal como, sabe, como outros que precisam de hábitos, né? Sim, Precisam de uma liderança, né? E com hábitos saudáveis. Então, eles sempre tentaram apenas universalizar dentro das culturas que eles nasceram, né? Seja o islamismo, seja o cristianismo, seja o espiritismo moderno, sempre tentaram universalizar essa questão de graça e amor, e o ser humano, dentro das sim, dinâmicas, né, de poder, que a gente, isso nas próximas lives vai poder entrar, né, Mansur? Sempre sim, conseguiu ir para o pior dos lados, para segregar povos e nações. E uma coisa assim que é fantástica, que é um dado assim que você não precisa perguntar para um sociólogo, para um historiador, é observar o sim, quanto que as misturas étnicas foram saudáveis para a humanidade, foram sim, evolutivas básico, para a humanidade. sim. A gente tem que entender que a nossa construção ela é basicamente isso. Ela é basicamente isso. A nossa construção ela é isso, entendeu? Então assim, ou a gente muda isso aí, ou o que é que sobra, né, pra gente? Nada. Com certeza, com certeza. E torna tudo muito mais rico, né? Mas assim, Sim. agradeço aí, viu, Mansur, a presença aí dessa live, nesse bate-papo rápido, né? Que para mim eu senti como rápido. Agradeço a Jéssica também por ter disponível o seu domingo aí para estar fazendo essas libras, né? Para todo esse povo que eu amo também, né? E vou combinar com o Mansur aí uma nova data, galera. Então fica aí de olho Quando nos você stories, quiser. fica gravado aqui na minha bio, né, que é a página principal, né, do Instagram, na parte de Reels, né, e no meu canal no YouTube. E também posso disponibilizar também, caso você queira, Mansur, esses conteúdos, né, para você E eu vou colocar o nome da sua página na descrição, tá bom? Porque Aham, infelizmente, se você galera, quiser compartilhar, ele se não você conseguiu quiser entrar. compartilhar como collab, a gente pode entrar, porque essa aqui não é minha conta, né? Eu precisei pegar uma conta emprestada, mas a gente pode estar colocando aí isso aí. É isso aí. E pegou emprestado, deixando claro, galera, por causa de, sabe, criações de conteúdos muito bons que ele faz, né, com relação ao mundo árabe, que é a conta do Instagram restringiu, porque hoje, né, ela está colocando esses mecanismos também aí de restrição para caso alguém não goste. Mas é aquele negócio, né? Tem bilhões de pessoas frequentando, né, as redes sociais hoje, né? Então, sempre a gente tem que ir driblando para estar levando todo esse amor, toda essa alegria e um pouco de verdade aí. Fechou? Uhum, é isso aí. Então, gente, muito obrigado aqui. Queria agradecer a nossa intérprete que está fazendo um trabalho de tradução simultânea, que é uma coisa muito difícil, que eu sei como é que é. Então, gostaria de agradecer também a participação dela aqui com a gente. E, assim, convidar todos a conhecer o trabalho de História Islâmica, que é um projeto que não é só uma página de Instagram. A gente tem um canal no YouTube com documentários autorais nossos. A gente tem, enfim, um site também muito rico, que é o site História Islâmica, Facebook, enfim, vocês podem ter acesso a todos esses conteúdos gratuitamente todos os dias que a gente está criando. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por todos vocês, né? E terem ficado até agora assistindo. Então, aquele abraço, bom domingo.
Curtam bem aí com a família. Tamo junto. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. pessoal. Tchau, tchau.